Você que pode, se coloque de pé. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que Deus já revelou uma palavra ao coração do servo do Senhor. Eu vou ter ousadia, pastor, de falar assim: Deus, não usa ele, mas prepara o nosso coração, porque eu sei que Deus vai te usar. Já tenho certeza que o Senhor vai te usar. A minha oração será para que Deus prepare o nosso coração para receber essa boa palavra que será lançada através da boca do Senhor. Amém? Oremos. Pai, aqui está o teu filho que vai ministrar ao nosso coração. E como eu disse, Pai, eu sei que o Senhor vai usar a sua vida. Eu sei que o Senhor vai usá-lo poderosamente. Então, Deus, que o nosso coração agora esteja aberto, que a nossa mente esteja preparada para receber esta boa porção que o Senhor, Pai, reservou, preparou, ministrou ao coração do teu filho, revelou ao coração do teu filho, para que fosse ministrada nessa noite. Eu sei que aquilo que o Senhor vai falar é o que é necessário para nossas vidas. De repente não seja aquilo que nós queríamos ouvir, mas é aquilo que é necessário para o nosso crescimento, é necessário para a nossa caminhada. Então, Deus, prepara o nosso coração, tome a boca do profeta, que ele venha entregar tudo, Pai, que ele não venha levar nada para casa, mas que ele entregue tudo nessa noite de hoje, e que nós possamos receber, em nome de Jesus. Você aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de alegria de estarmos aqui, novamente a esta casa, que um dia acolheu eu e minha esposa nesse lugar. Confesso à igreja que estava com muita saudade de vocês, rever alguns amigos, né? E desde já quero aqui ser grato a Deus pela vida do pastor Wilson, pastora Cíntia, que a qual me fez esse convite para estarmos aqui hoje, para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Chegamos um pouquinho tarde por causa da chuva, que pegou nós desprevenidos, mas estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra e confesso à igreja que eu, de várias formas, eu fiz o possível de fugir dessa ministração, porque desde quinta-feira ela está queimando no meu coração. O Senhor tinha me dado o tema, porém ainda não tinha me dado o livro, o versículo que era para ser lido. E aí eu percorri de um lado, percorri do outro e não era. Quando foi ontem, Deus usando a vida da minha esposa, intercedeu pela minha vida, e aquele tema queimando no meu coração e aquela coisa, eu falei: Jesus, me faça entender o porquê desse propósito, o porquê desse tema. E aí quando foi hoje de manhã, o Senhor me mostrou o livro que era para ser lido. E hoje, confesso à igreja que procurei outro semelhante, e o Senhor falou assim: não, você vai falar esse aqui. É nesse daqui que eu quero te usar para falar com a minha igreja. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, eu quero aqui compartilhar com a igreja no livro que escreveu Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 10 ao 13. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje está comigo. Sou grato a Deus pela vida dela, que eu tenho muito aprendido com ela. Deus abençoe a sua vida, minha esposa.
livro que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10 e verso 13, ao verso 13. Aleluia! Que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós, vou ler de novo, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa e eu de Cristo. O verso 13 diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Somente até aqui. Eu quero aqui, em poucos minutos, meditar com o irmão sobre essa palavra. O tema dessa palavra fala a unidade da igreja. É bem verdade que uma casa, quando está unida, ela é muito forte. É bem verdade quando uma empresa está unida, ninguém consegue derrubar. É bem verdade que uma igreja, ou uma comunidade, ou uma associação, está falando a mesma língua, o propósito daquelas atividades deles flui, porque há uma comunhão, há o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Quando eu leio na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 10 ao 13, eu deparo numa história que estava acontecendo naquela igreja. Bem verdade que foi uma das igrejas que mais deu dor de cabeça para Paulo. Foi uma das igrejas que mais Paulo lutou. Mas uma coisa que eu aprendo com Paulo, que ele não desistiu dela. Porque ele via o que muitos ali não via. Era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que tinha como usá-los. Ela tinha um aproveito muito grande. Então Paulo ele não desprezou aquela igreja. Paulo tratou a igreja de Corinto com muito amor, com muito carinho. Paulo admoestou a igreja de Corinto de uma forma muito peculiar. Embora que a maioria dos conselhos, embora que a maioria das conversas não fosse tete a tete, mas sim por carta, mas Paulo tinha um cuidado de falar com aquela igreja, por ela ser problemática e por ela ter um problema espiritual muito sério. Então Paulo estava aqui advertindo uma igreja e trazendo ao conhecimento daquela igreja a importância da unidade, a importância do propósito, a importância da comunhão. E eu aprendo aqui, nesta carta de Paulo aos Coríntios, que para você ir adiante, você tem que entender que você não está sozinho. No reino de Deus, as coisas não é assim,
eu faço e deixo. Não, é tudo em unidade, é tudo em amor. No decorrer da mensagem a gente vai ministrar, vai falar aqui alguns pontos desta unidade. Não adianta eu estar dentro da igreja, ser mais espiritual e sabendo que o meu próximo está doente e que está precisando da minha ajuda. Não adianta, porque a igreja com o tempo ela vai morrendo. Então, a partir do momento que nós entendemos que a igreja é um corpo de Cristo e que esse corpo precisa de união, de unidade, que nós somos um só em Cristo Jesus, as coisas começam a fluir. O cooperador Almir trouxe uma palavra forte aqui. Ele trouxe uma palavra muito certa de unidade. O que ele falou aqui está dentro do que eu vou falar. Porque quando os servos, os anciãos, viu que tinha muita coisa para poder construir o tabernáculo, que a qual Deus tinha dado a ordem a Moisés, ele falou: Moisés, ó, tem muito, já é o suficiente. Pede para o povo dar um tempo agora, caso precisar a gente pede novamente. Por quê? Ele estava unido no quê? Num só propósito. A união, ela traz uma força tão forte. A unidade, ela traz um poder tão grande no meio do povo de Deus que ninguém consegue parar ela. Então aqui, Paulo aqui começou a advertir alguns grupos. Grupo esse que estavam pendendo palavra de Paulo, outros para Cefas, outros para Apolo, e outros que não estavam fazendo importância nenhum desses grupos, mas caindo por Cristo. Estava errado, porque a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo é um corpo. A igreja de Cristo tem que falar a mesma língua. A igreja de Cristo tem que ter o mesmo propósito. E foi isso que Paulo advertiu o povo. Foi isso que Paulo suplicou com todas as suas forças, para que os irmãos tivessem unidade, para que os irmãos viessem entender que o que ele estava fazendo não era para Cefas, que ele estava fazendo não era para Apolo, não, e nem tampouco para ele mesmo, para Paulo, mas sim era para o reino de Deus. E nessa noite eu quero aqui trazer a vocês sobre a importância da unidade na igreja. O quão forte ela é. A Bíblia vai dizer que não pode estar dois reinos em um só lugar e se os dois não estiverem falando a mesma língua. Será dividido. Fica uma coisa que não vai adiante. As coisas não começam a fluir. Pensa que você é uma casa, um lar, de uma família, que o marido fala uma coisa, a mulher fala outra. Essa casa vai para frente? Essa casa vai prosperar? Como vai ficar a vida dos filhos? Como vai ficar a vida da sua descendência mais na frente? Vai ficar o quê? Dividida. Mas quando os dois falam a mesma coisa, tem o mesmo pensamento, entende o propósito, as coisas começam a fluir. Ninguém consegue derrubar aquela casa. Sabe a comparação que Jesus deu sobre as duas casas? Uma construída na rocha e outra na areia? É bem isso. É bem isso. E nessa noite nós vamos aqui, por pouco tempo que foi me dado, meditar aqui. O tópico 1 vai dizer: porque nada pode subsistir sem unidade. A palavra subsistir significa existir, permanecer, manter-se em pé, conservar em ordem e harmonia. A unidade é isso. Paulo estava trazendo isso para o povo.
Paulo estava trazendo a ordem para aquela igreja. Paulo estava mostrando que o povo tinha que ter harmonia. Mais adiante, na primeira carta, a epístola dos apóstolos, do apóstolo Paulo, Coríntios 11, do 23 em diante, ele vai dar uma exortação, vai dar um ensinamento de como que teria que ser a Santa Ceia. Porque o povo trazia, e aquele que chegava primeiro comia, e o que chegava por último ficava com o resto, às vezes nem comia. Então estava vendo o que? Unidade, comunhão. E ainda por cima ele é bem exato em dizer: se caso você tiver fome, come em casa. Esse é o primeiro grande motivo, e porque nada pode subsistir sem unidade. Como eu disse aqui, um casamento prevalece, não tem como um casamento prevalecer sem unidade, não existe. Não tem como uma empresa prevalecer sem unidade, ou uma igreja. No livro de Mateus, no capítulo 12, 22 ao 25, vou pedir para o irmão colocar aqui para nós, por favor. Está dizendo algo muito sério, de quando Jesus Cristo foi expulsar o demônio, foi expulsar curou a vida de uma pessoa que estava endemoniada. Ele estava cego, estava endemoniado, cego e mudo. Olha lá, olha o que vai dizer, ó. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Além de endemoniado, ele estava cego e estava mudo. Olha a situação. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. Próximo. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus eram os políticos da época, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, ou seja, não prevalece. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Está vendo a situação? O próprio Jesus pegou uma comparação no mundo espiritual para trazer à tona do poder da unidade. Não adianta nós estar num país que o governo fala uma coisa e o prefeito fala outra. Não vai, não adianta. Os dois têm que falar a mesma língua, mesmo que seja do lado oposto, mas tem que falar a mesma língua. Não adianta o presidente e o vice de uma empresa administrar uma empresa sem eles estiverem com um acordo. E foi isso que Jesus Cristo aqui disse. E foi isso que Paulo estava mostrando para aquele povo, para aquela igreja de Corinto. Nesse texto, em Mateus, nós encontramos uma cena bem interessante. Olha o que vai dizer: Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. E isso gerou duas reações diferentes. A primeira, que a multidão se admirou do que o Senhor tinha feito. Rapaz, esse não é o filho de Davi? Em outras palavras, é o próprio Jesus, curou. O rapaz ficou livre. Mas por outro lado, nós vimos uma turma religiosa, uns políticos da época, que começaram a murmurar, começaram a repreender o povo, dizendo: esse daí não é homem de Deus coisa nenhuma. Ele expulsou o demônio pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Aí foi nesta hora, foi nesse momento que Jesus pegou eles na contramão. Mas espera aí, se eu expulsei o demônio pelo poder do maioral dos demônios,
Então o reino de Satanás está dividido. Tem coisa errada aí. O próprio Jesus dando um exemplo para nós. O próprio Jesus nos ensinando o poder de uma unidade. Eu sei que cada um tem os seus afazeres particulares. Eu sei que cada um tem a sua casa, tem a sua família. Mas até lá dentro mesmo, se não houver unidade, não adianta que não vai. Quem sabe o seu esposo está programando para poder comprar uma casa, está se programando em sair do aluguel. Se a esposa não começar a entrar no mesmo propósito dele, não vai sair do aluguel nunca. Então Jesus, ele usa esse exemplo com Satanás, mas isso vale para tudo, no modo geral. Não só aqui dentro da igreja, isso é na casa de cada um de nós, isso é na empresa, isso é na escola. Em todos os lugares. Se não houver a unidade, se não entender o propósito, não adianta. Como eu estou debaixo de um tema profético como esse, o ano de expandir a visão, se eu não entendo o que é a unidade? Me diz, como vai expandir a visão? Olha a situação. Deus chega para Abraão e fala com Abraão, ó, sai do meio da parentela, porque tem um lugar bom para você. Só que aí ele, depois que Deus fala com ele, ele comunica a quem? A esposa. Agora explica, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. E se Sara não tivesse entendido o que Abraão tinha recebido de Deus? A promessa que Deus fez na vida de Abraão tinha acontecido? Está entendendo o que é a unidade? O poder que ela tem? Ela entendeu o propósito. Ela falou, não, beleza, é para sair, vamos embora. Vamos ajuntar as coisas agora mesmo. E vamos seguir viagem. O expandir a visão que a qual foi nos trago, o tema neste ano, é isso, é que a igreja entenda de uma forma que a qual vocês venham compreender que a unidade, ela tem a ver com o expandir da visão. Se nós não compreender, se nós não entender isso, as coisas não começam a fluir na nossa vida espiritual. A situação não sai da mesma coisa. Nós vamos ficar rodando e nunca sai do lugar. Olha o povo de Israel. Por causa da sua murmuração, Deus falou assim, ó, tudo bem, eu não vou matar ninguém não, mas ele vai peregrinar 40 anos, e eles vão ser enterrados nesse lugar, somente os filhos deles que vão entrar na terra, porque quando Deus promete, ele não volta atrás não, ele cumpre. E por causa daquele povo, eles não entraram por causa da murmuração. Então está na hora de nós entender o propósito de Deus na nossa vida, no reino dele. Muitas das vezes Deus nos chama, seja para qual for a função que vai fazer no reino dele, na igreja. Ei, pega em silêncio. Você não sabe o porquê que o Senhor está te dando essa função. Você não sabe o porquê que Deus está te pedindo para você fazer isso. Entenda o propósito. Aleluia. Entenda o porquê que Deus está querendo você fazer isso. Ele simplesmente não quer te menosprezar nada, não. Ele está te entendendo que você faz parte desta unidade, que você tem uma importância muito grande. Mais na frente, parece que é no primeira carta ao Coríntios 12, vai dizer sobre, o próprio Paulo vai falar sobre o corpo. Ele vê o corpo de um ser humano e vai falar, não, peraí, tem a ver essa unidade. Bom, o braço está aqui, a perna está aqui, então o braço não tem como fazer o serviço da perna, e nem a perna
Mas se o braço ficar sem a perna, não tem como o corpo se mover. Mesma coisa é o olho. Imagina um corpo cheio de olho. Vai resolver alguma coisa? Então o olho ajuda a boca, ajuda a barriga, ajuda a mão. Está entendendo? Isso, nós somos um só em Cristo Jesus. Então Paulo estava dizendo isso para a igreja entender, para a igreja parar de dissensão. Muitas das vezes a gente quer mostrar uma coisa que a gente não sabe. Ei, espera, Deus tem um propósito na sua vida, você não está de fora desse propósito, entenda. Infelizmente, o que nós temos mais visto nos últimos anos são ministérios se fechando, pessoas saindo sem uma determinação assim, de qualquer maneira, e abrindo ministério por aí, e você vai ver, não prevaleceu. Por quê? Não obedeceu, não ficou debaixo da proteção do ungido de Deus. Eu lendo, quando estava ali estudando, eu vi aqui um comentário de um pastor que ele diz uma coisa muito interessante. Ele faz uma ilustração muito grande. Ele faz a comparação entre a união e a unidade. Há uma diferença. Pensa você agora, ó. A união é como fosse um saco de batata. Você tem ali um monte de batatas juntas, mas uma do lado da outra. Agora a unidade é diferente. A unidade é algo muito mais profundo. É como se fosse um purê de batata, onde elas estão juntas e misturadas, que se tornaram uma coisa só. Está entendendo por quê? Igreja, nós temos que entender isso. Nós não somos somente uma coisa só. Aqui a gente está em grupo, mas se for misturar, se vocês entenderem o que é unidade, é como esse purê de batata. É a mesma batata que estava dentro do saco, mas de uma forma mais forte, mais profunda, mais misturada. E aí no final do 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo fez questão de mostrar o conceito da unidade. E ele disse o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa. E que haja entre vós, ou melhor, e que não haja entre vós divisões. Igreja, enquanto nós entendemos que a igreja está aqui na terra para um propósito, e não para mostrar que você canta melhor, que você toca melhor, não para mostrar que você agrega mais povo, tem mais número de pessoas na igreja. Enquanto você não entender que o seu propósito é ter união, ter unidade, e entender que a unidade é uma coisa mais profunda do que isso, então, igreja, se vocês não entenderem isso, não tem como adiante. Mas a partir do momento que vocês entendem o propósito da unidade na igreja, vocês entendem que o que o pastor, a revelação que Deus está trazendo para o pastor da igreja, e vocês acatar aquilo e abraçar, as coisas começam a fluir. O povo de Israel recebeu uma ordem de Moisés, mas antes dele receber uma ordem, o povo de Israel recebeu uma ordem, primeiro ele recebeu uma ordem do Pai. Ei, vamos fazer o tabernáculo. O tabernáculo eu quero assim, assim, vai ser assim, desse jeito. Aí Moisés foi lá e chamou todos e falou: ó,
a arca, o tabernáculo o Senhor quer dessa forma. E aí, como vai ser? E a igreja unida, o povo unido, entenderam o propósito e fizeram aquilo que Deus ordenou. Nesse versículo que eu acabei de ler, Paulo primeiro ele pede para que não haja divisão. E depois ele mostra que como deve ser dentro da igreja. Todos devem falar a mesma coisa. Todos devem ter a mesma disposição mental e todos devem ter o mesmo parecer. Isso é unidade. Falar a mesma língua. Às vezes, nós temos um monte de pessoas juntas numa reunião como essa, mas cada uma com uma maneira de pensar, cada uma com uma maneira de falar, cada uma com o cuidado da sua própria vida, sem importar com a do outro que está do seu lado. Como eu disse aqui há pouco, é claro que quando se trata de coisas pessoais, aí cada um tem o seu alvo, tem o seu objetivo, tem a sua opinião, a sua maneira, mas o que nós estamos falando é algo espiritual, algo do reino, é a igreja, é o corpo de Cristo. Temos que entender isso, temos que compreender que a igreja, ela é um corpo, é para ficar unida, é para ter empatia pelo próximo, é para, a palavra de Deus fala, chorais com o que choreis, se alegrar com os que se alegram. Não é porque esqueci o seu nome, Douglas, não é porque o Douglas passou na faculdade que agora, metido, você é metido, é muita sorte. Não é isso não, Lucas, né? Perdoa. É alegrar com a vitória que ele alcançou. Quando Deus usa a vida do pastor Wilson, fala assim: Cindy, você hoje vai ser a evangelista da igreja. Nossa, estou há tanto tempo aqui na igreja e nunca... Não! Isso não é unidade, é você alegrar com a vitória que Deus está dando a ela. Ou quando alguém vem dar um testemunho que recebeu uma vitória, é compartilhar a alegria com ela. E ter a certeza que a sua vitória também está chegando. Eu aprendo que a unidade, ela tem o poder de nos levar mais longe. A minha enteada, ela recentemente, de como acordo com seu irmão, seu esposo, sua cunhada, vender a casa. E naquela comunhão, naquela unidade, meu enteado comprou a casa dele, está bem, e ela está se preparando para comprar a dela. Mas eu acredito que se eles não estivessem na mesma concordância, nada disso tinha acontecido. Esse segundo tópico, sobre a unidade ter o poder de nos levar muito mais longe, eu quero aqui, juntamente com a igreja, meditar no livro de Gênesis e mostrar para a igreja sobre essa passagem tão conhecida, que vai falar sobre a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, verso 1 e 6. Que vai dizer:
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, e façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Essa passagem, ela nos traz alguns tópicos, porque os tópicos que para nos observar muito bem. Eu não quero aqui trazê-los no sentido de que o que eles estavam fazendo era uma forma errada, porque o que ele estava fazendo era para trazer a glória para ele mesmo. Então, isso era algo que não era a vontade de Deus. Então a história vai dizer, versículos anteriores, que depois que Noé saiu da arca, o Senhor fez uma aliança com Noé e deu uma direção muito clara para ele. E o Senhor disse para ele: olha, você deve se multiplicar, se espalhar e povoar toda a terra. E aqui nessa passagem o povo estava fazendo justamente ao contrário do que Deus deu a ordem para Noé. E eles queriam construir uma cidade e uma torre para que todos permanecessem juntos, no mesmo lugar. E esse não era o propósito. O propósito de Deus era outro. E essa é a primeira coisa errada, que eles estavam contrariando uma direção de Deus. Então, quando a gente foge do foco, quando a gente foge do propósito que Deus designou, Deus então vai fazer o possível daquilo não prosperar. O segundo é que a motivação também estava errada. O versículo 4 ele vai dizer assim, ó: disseram, vinde e edifiquemos para nós. Então, para si próprio, para se gloriar. Uma cidade e uma torre cujo o topo chega até o céu, e tornemos célebre ao nosso nome. Olha a situação. Então ele estava querendo glória para eles. Ele estava querendo um nome para... Então isso não estava no agrado de Deus. Isso estava fora da unidade. Isso estava fora do propósito. E quando fica fora do propósito, nada vai adiante. Mas só o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que ele estava no mesmo sentido. Ele estava no mesmo pensamento, falava a mesma coisa. Alguns arqueologistas dizem que tem essa torre até o dia de hoje em Israel. E o porquê que, antes de Deus confundir a língua deles, eles conseguiram construir? Porque eles falavam a mesma língua, eles estavam no mesmo propósito. Quer ver uma coisa? A igreja primitiva, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, põe lá para mim, filho, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha como a igreja do Senhor, ela vence quando ela está unida, quando ela está
no mesmo propósito do Senhor, ó. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estava todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, estava todo no mesmo propósito. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava. Aceitado, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O porquê que isso aconteceu? O porquê que a profecia de Joel aconteceu naquele tempo, naquela época? Porque a igreja estava no mesmo propósito, a igreja estava orando no mesmo sentido, a igreja estava pedindo a Deus o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer hoje aqui nesta noite, para vocês aqui do Jardim São Paulo, que quando nós como igreja entendemos o propósito de Deus, quando nós como igreja entendemos o que é unidade, as coisas começam a fluir, o céu se abre e Deus começa a fazer as coisas grandiosas no nosso meio. Eu morava em Minas Gerais em 2000 e participei de um congresso de irmãs. E naquele congresso havia uma irmã do ciclo de oração que sofria de uma forma terrível de uma pedra no rins. Olha como que há a unidade da igreja. Eu não fugi da ministração, estou nela, presta bem atenção. E o pastor contando isso depois, dizendo que aquela irmã tinha ido no hospital e nada resolvia, e aquela dor não parava, não cessava. Quem já teve cólica renal sabe como que é. Eu mesmo já tive, cheguei até a dar convulsão. O negócio é sério. É uma dor que misericórdia. E no último dia do congresso das irmãs, num domingo de manhã, me lembro como hoje, a igreja estava no mesmo propósito, a igreja estava clamando, a igreja estava adorando, tudo no mesmo propósito. Quando o ciclo de oração cantou o último hino, antes da ministração da palavra, vou repetir de novo, quando o ciclo de oração daquela igreja cantou o último hino, antes da ministração da palavra, aquela irmã sai para ir ao banheiro. E quando ela sai, ela chama a esposa do pastor, porque a dor voltou novamente a doer. A situação que ela estava atravessando começou a aplacar sobre o corpo dela. Ela disse que quando ela foi fazer as suas necessidades fisiológicas, ela disse que a pedra renal, quando o ciclo de oração cantava, ela estava ao banheiro, e quando ela estava fazendo o uso do banheiro, diz que a pedra renal, a pedra que estava no rins, saiu de uma forma que ninguém soube explicar. Aquela irmã pegou a pedra, entregou para a pastora e disse: pastor, eu estou curada, o Senhor me curou, não sinto mais dor nenhuma. Aquela pastora entrou dentro daquela igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo: irmãos, a irmã fulana de tal está curada, Deus acabou de curar ela do rins. Por quê? Porque a igreja estava falando a mesma língua, a igreja estava no mesmo propósito, a igreja estava no mesmo sentido, era de buscar o reino do céu. Então, igreja, quando nós viemos à casa do Senhor, vem no propósito de adorar, vem no propósito de adorar o nome do Senhor. Porque quando Deus vê que a igreja está no mesmo propósito e no mesmo sentido, a igreja, o Senhor faz que ela prospere. Eu nunca vou esquecer, nunca, o testemunho da diaconisa Lúcia, nunca. Pela forma que ela caiu aqui, hoje era para ela estar morta, mas a igreja levantou um clamor a Deus. É isso que eu estou falando, igreja.
entenda o propósito da unidade. A igreja não é lugar de você chamar, de você mostrar que você sabe mais que seu irmão. Não! A igreja não é para você mostrar que você toca melhor bateria do que... Não! A igreja é lugar de você entender o propósito de Deus e estar debaixo desta unidade e ver as coisas acontecendo na sua vida. É de você estar aqui clamando a Deus, intercedendo, e Deus está cuidando da sua casa neste momento. É Deus, aleluia, Deus está vendo você aqui, que você está no mesmo propósito de adoração, e Deus, aleluia, sendo o seu advogado naquela causa impossível. Isso quer dizer unidade. Uma ilustração muito linda que eu li durante esse estudo que eu estava fazendo é que quando antigamente nós via muito era migração de patos. Quem já viu isso aqui? Hoje a gente não se vê mais, mas antigamente, nos anos de 80, eu via muito aqueles patos passando e indo embora. E aqui, na ilustração que eu li, fala sobre a gaivota. Eu não sei quantos já perceberam como a gaivota voa. Durante o inverno, a maioria das aves migram do norte para o sul. Isso é natureza, é natural da ave. Procurando comida, procurando uma temperatura mais quente e agradável. Mais ou menos como a turma daqui do norte. É só o inverno chegar que começa a descer tudo para a Flórida. Aqui o comentarista dizendo. Só que tem um detalhe: as gaivotas nunca andam sozinhas. Ela sempre voa em formato de V. E a que está na frente, ela corta a resistência do ar, de maneira que a que estão atrás não sente tanto efeito dessa resistência. Vai entendendo o propósito dessa ilustração. Quando a gaivota da frente está cansada, ela vai para o final da fila descansar, onde a resistência é menor. Além disso, as gaivotas que estão atrás emitem som de motivação para as que estão na frente, para elas não pararem. E como se não bastasse, quando uma gaivota tem algum problema, outras duas gaivotas deixam o bando e ficam com ela até que o problema seja resolvido. Segundo o especialista, dessa forma as gaivotas conseguem voar 70% mais do que se estivesse voando sozinho. O que essa ilustração quer dizer para a nossa vida espiritual, para a ministração que tem aqui hoje? A igreja do Senhor, ela está caminhando para o alto. Essa gaivota que está na frente, eu comparo com o pastor da igreja, aonde que ele pega a luta que não é dele, fica a noite sem dormir, mas chega um momento que ele também se cansa, porque a pancada é forte. Quem está na frente, na linha de frente, a pancada é forte. Mas aí ele vai para trás e deixa o que estão na frente continuar a caminhada. Só que aí tem um porém. Quando a igreja entende a unidade, toda a igreja abraça a ideia e fala assim: vamos embora, meu filho, não vamos desistir não.
Era para você estar dando glória agora. Vamos, irmão. Ó, irmão, não desfaleça a fé. Jesus vai te dar a vitória. Ei, essa luta que você está passando, fique em paz. Deus está aí com você. Estou orando, intercedendo pela sua vida. Daqui a pouco, um crente começa a contar a vitória. Daqui a pouco, o outro começa a dar marchar na terra, dizendo: olha, recebi a minha bênção. Por quê? Porque a igreja entendeu. A igreja motivou. Não, irmão, fique em paz, você tocou errado. Não, vamos lá de novo. Você é bom. Você é bom que você no que faz. Irmã, que eu estou desafiando. Não, irmão, fique em paz. Vamos lá acertar lá, irmã, canta bem. É isso que a comparação, essa ilustração nos faz entender no dia de hoje na igreja. É um levando a cruz do outro. É um entendendo ao sofrimento do próximo. Não é um ditado como diz aí, é eu por mim e ele que se vira. Não. O interessante é que essa ilustração me faz lembrar da igreja primitiva, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e levava aos pés dos apóstolos, ou senão ele distribuía o produto entre todos. A igreja primitiva, ela diariamente perseverava unânime no templo do Senhor, partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a igreja. Se nós entendemos isso, o agir de Deus fica tão íntegro, tão claro, não precisa nem de fechar o olho para ter, a olho nu mesmo, você começa a ver o agir de Deus. Deus não age em divisão, Deus não age em contenda, não existe isso. Deus age na unidade. Se você entende o que é unidade, você vai entender o que é o ano de expandir a visão. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua saúde. Isso vai ser automático. É o que essa igreja vivia. No capítulo 6, 5 ou 6, não me falha a memória, se eu estiver errado, os irmãos me perdoam. Vai dizer que um casal foi levar 5, né? Foi levar uma oferta lá e foi mentir para o apóstolo. Oh, meu Deus, morreram na hora. Sabe por que isso aconteceu? Porque a igreja estava unida, o Espírito Santo tinha livre acesso para andar. Ei, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ter o livre acesso de andar no meio de vós, em união, em comunhão, num só propósito, numa só voz, num só pensamento. E para me concluir esta mensagem, a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus sobre a igreja, sobre nós.
No livro de Mateus, capítulo 18, no verso 18 ao 20, vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que onde houver concordância, será concordado no céu, será ligado no céu. Mas se você concorda e o outro não, não haverá concordância no céu. Os dois têm que estar falando a mesma língua. E essa passagem, ela tem tudo a ver com unidade, tem tudo a ver com um povo que tem o mesmo coração. E por isso, que nesta noite eu faço questão de dizer que a unidade traz o sobrenatural de Deus no nosso meio. A igreja primitiva de Atos 12 entendeu isso. No versículos anteriores vai dizer que ela estava na igreja. Era mais ou menos mais de 120 pessoas que estavam orando por uma só coisa, por um só propósito. E elas receberam aquilo que elas estavam pedindo. A igreja primitiva, ela viveu experiências sobrenaturais. Pedro uma vez foi preso. A igreja ficou sabendo. A irmã do líder do ciclo de oração falou assim: não, vamos orar para Pedro. Pedro não pode ficar preso não. Vamos orar para Pedro. E a igreja começou a orar. Diz a Bíblia que eles passaram a noite, vigília, orando. De madrugada, o anjo veio e acorda Pedro. Pedro, bora. Põe a sandália, põe a capa, bora. É a unidade. Ela faz coisas que a gente menos imagina. Ei, entenda isso pelo amor de Deus. Compreenda isso, que a unidade, ela traz o sobrenatural para dentro de nós, no nosso meio. Pedro então passa pela primeira porta. O cadeado já estava aberto, porque o anjo passou e deixou aberto. Passa para o segundo. Interessante que na história vai dizer que Pedro olhava para um lado e para o outro e o soldado estava puxando o ronco. Quando ele chega no portão principal que dá acesso à rua, Pedro não viu mais o anjo, então ele passa pela porta. Quando ele chega na igreja, ele vê uma turma de doido orando de madrugada, e aí daqui a pouco ele vai, ó. E uma menina chamada Rod ouve o barulho. Só ela que ouve o barulho, porque a igreja estava orando. Eu fico imaginando o Pentecostes que estava nessa igreja. E aí de novo ela falou: não, estou ouvindo coisa. Mas peraí, de madrugada alguém batendo porta? Não. Aí de novo. Aí ela foi ver pela fresta. Quando vai ver era Pedro. Ela falou assim: não, estou vendo coisa. Pedro está preso. Mas não, peraí, deixa eu olhar de novo. É Pedro mesmo que está lá fora. Ela vai e abre, vai chamar uma das irmãs. Ó, Pedro está lá fora. E as irmãs não acreditam. Peraí que eu vou lá. Abriu a porta e Pedro entrou. E o nome do Senhor foi glorificado. Isso quer dizer, a igreja unida nunca será vencida. Ei, lembra na pandemia
que quiseram fechar a igreja, conseguiram. Que nessa noite, quero chamar aqui o Ministério de Louvor, que a igreja se coloca de pé. Tem um louvor antigo, que eu tenho ele como o louvor da revelação. O louvor é mais ou menos assim, ó. Como é precioso, irmão, estar perto de ti e junto lado a lado. Mas aí que acontece? Quando alguém começa a cantar esse louvor, começa a ficar constrangido, porque muitas das vezes deve estar com raiva do seu próximo, não está falando a mesma língua, mas o louvor está falando. Mas nessa noite, eu venho aqui nessa igreja profetizar que a unidade do Senhor sobre a igreja venha dar liberdade ao Espírito Santo. Eu quero ver quem é que tem coragem de quebrar uma corrente. E como um ato profético. Vem aqui, Renato, fazendo um favor. Um ato profético. Antes do ministério louvar, vocês vão fechar o corredor fazendo assim, ó, como uma corrente, profetizando no mundo espiritual que essa igreja tem unidade e que todo rancor, toda intriga, todas dissensões, todos os pensamentos ao contrário vai cair, está caindo por terra no nome de Jesus. Eu vou estar orando e após a oração o Ministério do Louvor vai trazer uma adoração ao nome do Senhor. E você vai começar a clamar ao Senhor agora. Senhor, traz a unidade a esta igreja. Senhor, traz a comunhão para essa igreja. Senhor, que nesta igreja o Senhor possa ter a liberdade. Senhor, que milagres, cura divina, Senhor, possa começar a acontecer neste lugar. Começa agora a adorar o nome do Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor nesta hora. Aleluia, levanta a sua voz em clamor ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, depois desta palavra, Senhor, pregada, ministrada, eu quero, aleluia, profetizar sobre esta igreja a unidade do Senhor. Que todos que aqui presentes estão ouvindo essa mensagem saia daqui entendendo o propósito do Senhor. Senhor, que eles venham pensar, ter o mesmo pensamento, ter a mesma comunhão, falar a mesma língua. Oh Espírito Santo, e que o fluir do Teu Espírito Santo possa, Senhor, ter a liberdade, aleluia, neste lugar. Aleluia. Eu profetizo, ó Pai, que toda divisão caia por terra, que toda contenda caia por terra, que todo disse-me-disse caia por terra, e que o nome do Senhor seja